Pouca gente fala sobre isso com todas as letras, mas no leilão você já começa ganhando logo no começo. E isso não é promessa, é preço de compra abaixo do mercado. Eu estou falando de alavancagem patrimonial usando imóveis, tendo o banco como seu sócio oculto. Então não tem segredo, é você comprar um imóvel abaixo do preço do mercado, só que você vai usar a estratégia de liquidez bem definida. Você não pode comprar qualquer imóvel. Você tem que ver se o imóvel ele vai ter saída, qual que é o preço real de mercado. Vou te dar um exemplo real. Digamos que você compra um imóvel de 200 mil, mas você adquire ele por 100 mil. Você já tem previsibilidade de lucro. Então, o desconto ele já é o seu primeiro rendimento. Você já entrou com uma margem de 100% de lucro. Por quê? Porque você já sabe qual é a sua previsibilidade. Não é a coisa que você vai comprar na planta, vai esperar valorizar, não vai estar pagando algo que você não está usando. Se você usar ainda a estratégia ainda de comprar esse imóvel, dando uma pequena entrada, como por exemplo, 5 mil de entrada, fica devendo 95 mil, aquela parcela é mais ou menos o seguinte: nesse valor, geralmente, na caixa, desse valor de 95 mil, você vai pagar em torno de uns R$ 800 a parcela todo mês. Só que você pode deixar o imóvel, por exemplo, no aluguel. Então você não precisa de muito dinheiro para você começar. Porque se você alugar esse imóvel por 1.200, te sobra R$ 400, você tem a previsibilidade daqueles 100 mil que vai te sobrar, que vai quitar o seu saldo devedor. Então vai sobrar dinheiro no caixa, o ativo se paga sozinho. Então isso que a gente fala que é você trabalhar com o dinheiro dos outros. Ah, eu vou ficar devendo um imóvel para pagar com 30, 35 anos. Negativo. Se você vender com 12 meses, sabe quem vai quitar esse imóvel para você no final? Aliás, de forma antecipada, é na revenda. É o financiamento do seu cliente, vai quitar o seu e você não vai descapitalizar. Ou seja, você já tem uma previsibilidade de lucro e você recebe a diferença, tendo o banco como seu sócio e o inquilino bancando os seus juros. Então, isso é que eu chamo de fluxo, de lastro, de saída, sem ilusão. É realmente fazer o dinheiro trabalhar para você. É o seguinte, como que faz isso? É só você trabalhar com os três pilares. O que, que é isso? Já começar a comprar um imóvel com pelo menos, para dizer que foi ruim, um 40% de desconto, porque, gente, são milhares de oportunidades. A gente está aqui no dia a dia sempre mostrando para vocês. A gente não consegue comprar tudo. Então, é a oportunidade de você comprar imóveis aqui, ó, com um preço absurdo aqui, ó. Se eu entrar aqui, por exemplo, os imóveis que a galera está disputando, nesse momento aqui tem mais de 50 mil imóveis. Então, você vai pegar aquilo que mais te convém, não pegue qualquer imóvel. É aquela história também que às vezes o barato sai caro. Aqui, por exemplo, tem um imóvel de 21.769, vale 138. Você viu? Eu estava falando para você em torno de 50% de desconto, mas tem imóvel com um preço, digamos, ridículo de falar. É até inacreditável. Agora, cara, para você perder, investir em imóvel, você tem que fazer uma caca muito grande. Principalmente comprando esses imóveis aqui. Cara, aqui você realmente vai fazer uma alavancagem patrimonial. Não é questão de dinheiro fácil, não, tá? É engenharia financeira. Você vai comprar o imóvel certo, você não pode pegar paixão, se empolgar, você tem que fazer um cálculo frio, você tem que ter disciplina no processo. Nem tudo que reluz é ouro. Então você tem que cuidar, por exemplo, de localização. Você não vai comprar em qualquer lugar. Vamos supor que você compra esse imóvel aqui. Não estou afirmando que tem, mas é Itaguaí, Rio de Janeiro. Você não pode comprar num lugar ali que se tiver tráfico, milícia, enchente, se tiver problemas até mesmo estrutural nesse imóvel. Então tem que ver, por exemplo, às vezes comprando numa região ali, que mesmo se passar, por exemplo, 6 meses que você não vendeu, você tem como deixar aquele imóvel no aluguel ele se pagando sozinho. Então olha o padrão do bairro. Sempre eu uso aqui também uma planilha aqui. Não sei se vocês já acompanharam isso, mas eu gosto muito de me guiar aqui, ó. Eu sempre trabalho com as estatísticas aqui da FIPZAP. Então a gente sabe que alguns lugares vai render 0,5, 0,6. Então é um relatório que a gente sabe como que está as locações residencial no Brasil. Então é aquela história, contra fatos não tem argumento. Então a gente trabalha em cima de relatórios,
como é que está a média de aluguel em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Salvador, Porto Alegre, Curitiba. Então, todo mês sai esse relatório aqui, então a gente já sabe qual que é a rentabilidade da gente. Então, a gente está pegando, por exemplo, um empréstimo, adquire uma carta de crédito, por exemplo, para você alavancar, ou até mesmo contrair um financiamento. Se você for pagar, por exemplo, 10% de juro ao ano, se você compra um imóvel que você já está ganhando pelo menos a metade, mesmo se você alugar com 0,5% que representaria preço de mercado, só que você está comprando esse imóvel pela metade do preço, é como se no mínimo fosse 1. Então, 12 vezes 1, 12. Então, isso quer dizer que se você pegar 10, você está cobrindo aquele juro que você vai bancar, aquela alavancagem, e você ainda tem a previsibilidade de lucro. Então, assim, como eu falo, não é sobre qualquer imóvel barato. É sobre o barato e vendável e que se paga sozinho. Então, a regra de ouro é o seguinte: se o imóvel ele não se aluga, pelo menos pelo valor da parcela, você pode estar comprando um fluxo negativo. Então, você corta já na origem, você vai fazer o que eu falo aqui, que é geralmente entrega para Jesus, é a linguagem que a gente chama, entrega para Jesus, está repreendido em nome de Jesus, passa para a próxima oportunidade, porque tem mais de 50 mil imóveis para escolher. Eu diria para você que está começando agora, começar pelos leilões extrajudicial, esses que têm alienação fiduciária, que é oriundo de bancos, porque você vai ter ritmo, vai ter previsibilidade, fica mais fácil, às vezes, de ser uma coisa menos complexa. Você... Mas é claro, gente, isso aqui não é coisa para amador. Você tem que saber checar o edital, o ônus, a posse, a viabilidade, financiamento. Você não pode trabalhar sem uma boa planilha de viabilidade financeira. Tem que colocar todos os custos previsíveis, quanto que você vai gastar na reforma, na documentação, na desocupação, quanto que você vai pagar de imposto de renda e qual que é o perfil do seu cliente também. Os riscos têm que ser controlados. Você tem que entender de preço vivo. Você tem que saber fazer levantamento de dívida, por exemplo, aqui, ó. Esse imóvel aqui está muito barato, certo? Aí o banco vem aqui, já o doutor Robson vai falar melhor para você sobre isso, mas, por exemplo, cara, de 138 mil por 21. Excelente oportunidade. Mas você não pode comprar assim, confiando só no desconto. Aqui a Caixa está falando o seguinte, que o condomínio é a responsabilidade do arrematante. Então não é só ver localização ali também não. Você tem que ver, por exemplo, uma das regras que a Caixa está falando aqui é o seguinte, o que passar de 10% do valor da avaliação, ela vai realizar o pagamento para você. Então você tem que, no mínimo, contar, se você não tiver acesso a fazer a busca do condomínio, você vai ter pelo menos um custo de 13.800, porque 138 mil vezes 10%, então você teria que, pelo menos, jogar na planilha de viabilidade financeira contando com esses custos. Então, assim, isso aqui dá muito trabalho para a gente fazer isso, mas o que é fácil nessa vida, né, gente? Até para você comer tem que mastigar. Então, assim, o que eu indico? Cara, joga esses 21 mil, por exemplo, mais esses 13 mil, porque se der 13.800, porque se a dívida for 50 mil de condomínio, a Caixa cobra o restante. Apesar que o Dr. Robson sabe que a Caixa já foi muito mais generosa, a gente era acostumado aqui na dar de braçada, a Caixa pagar tudo pra gente. Hoje em dia não tá com esse mamão com açúcar. Mas é aquela história, né, gente? Barriga cheia, açúcar amarga. A Caixa tá cagando e andando pra gente, porque ela já bateu meta ali pro mês de julho, nós estamos no mês de outubro, nós estamos na operação aqui que a gente chama de rapa do tacho. Então, provavelmente, vamos ficar atentos, principalmente o investidor. Provavelmente ainda vai ter uma Black Friday aí, muitos imóveis financiados. Nos outros anos, vem, às vezes, em novembro, no mês das mães, ela lança um financiamento 100%, mas isso aqui não é para cara liso, não. O que adianta você comprar um imóvel que financia 100%, depois você não tem dinheiro para documentação, você não tem dinheiro para reforma, você não tem dinheiro para desocupação. Então, eu sou bem sincero. Eu não estou querendo ser qualquer um aí que está enchendo a sua mente aí só para vender curso, não. Eu te falo a realidade. Isso aqui é para quem já tem dinheiro e quer fazer dinheiro. Se você é liso, meu amigo, seu lugar não é aqui, não. Primeiro, às vezes, você vai começar a comprar um fardinho de água mineral, vai vender no sinaleiro nas suas horas vagas, às vezes você é CLT, aí esse fardinho vira 2 fardos, daqui a pouco você tem dinheiro para comprar uma casa pelo menos de 21 mil. A sua hora vai chegar, tudo na vida tem hora certa. O que não dá é para você viver de ilusão, contando com a sorte, de tigrinho, de bet, mega sena e se ferrar e gastando pelo menos 30 reais em loteria por semana aí seu dinheiro vai embora.
Então vamos botar o pezinho no chão, que isso aqui é para quem já tem dinheiro e quer alavancar. Então eu estou jogando limpo com vocês. Compra já o imóvel pensando na precificação, no aluguel, o desconto. Você tem que trabalhar com margem. Não trabalhe com ilusão, que você amanhã vai comprar esse imóvel, quando é na segunda-feira já vendeu. Nas planilhas aqui eu já coloco a previsibilidade de 12 meses. Isso aqui nós não estamos não estamos falando de vender banana na feira, não. Nós estamos falando de coisas que envolvem valores altos. Por mais que tenha facilidade que eu mostro para vocês aqui, que é possível comprar um imóvel, revender ele para um cara que ganha um salário mínimo, é possível? É. Mas, cara, às vezes eu tenho que atender 50 clientes para dar certo um. Porque aqui tem a estratégia que você vai vender esse imóvel aqui por 120 mil, um zero de entrada. Só que para você achar o cliente que encaixa com o nome limpo, quando você vai fazer um anúncio com tráfego pago, vai encher de gente. É igual jogar quirera para Piaba, lá no Rio, né? Assim, só que vai aparecer 40 com nome sujo, 5 tá faltando certidão de nascimento. É um jogo de paciência, gente. O que é fácil nessa vida? Eu não estou te prometendo milagre nenhum, não. Eu estou te falando que dá dinheiro, é bom, vale a pena, é seguro. Agora, vai ter trabalho, então tem que saber, tem que estar ciente de tudo isso. Então, assim, eu trabalho com indicadores, eu falei para você, eu compro imóveis geralmente que pelo menos o aluguel vai se pagando até eu vender, se demorar 12 meses. Aí eu não estou preocupado se vai demorar 18, porque alguém está bancando esse juro para mim. Eu não trabalho no achismo, isso aqui não é loteria, isso aqui não é bet. Então eu trabalho em cima disso, entendeu? Eu me preocupo, eu tenho que saber se aquele imóvel ficar parado 3 meses, 6 meses. É por isso que eu não aconselho quem começa agora, já começar por imóveis maiores. Eu sei que é tentador você comprar um imóvel de 1 milhão por 500 mil, para ganhar 500 mil, fazer 2 operações e ficar milionário. Só que você tem que lembrar, se esse imóvel ficar parado, você pagando parcela caro, mesmo se for alavancado, IPTU caro, condomínio caro, então tem que colocar tudo isso na planilha. Se você colocar e a conta fechar, tá tudo certo no final. Então você tem que decidir como? Tem que decidir com números, tem que fazer o checklist, tem que fazer uma avaliação realista. Aqui a gente sempre pega fotos aéreas, fala com a vizinhança, tem que ver as dívidas mapeadas, tem que fazer a viabilidade. Ou seja, cara, isso aqui é um jogo de estratégia, é uma brincadeira de ganhar dinheiro. Então tem que ter consciente. Você não precisa largar tudo que você faz para viver só disso. Dá para conciliar. Cara, se você fizer uma operação dessa aqui, igual eu estou mostrando aqui, ó, tem um leilão que está vigente hoje, encerra 18 horas. Você compra um imóvel de 268 mil, que vai vender por 421 mil. E ele está até bem aqui, eu vou mostrar para vocês. Isso aqui é um tipo de oportunidade que não é só um fato isolado, não. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Pra vocês entenderem do que eu estou falando, tá vendo? Esse imóvel aqui, ó. Quem sabe mostra ao vivo, ó. Então dá uma olhada aqui, tá vendo? Caraguatatuba. Se você compra um imóvel desse, muitas vezes isso aqui está em disputa, mas existe oportunidade como essa sem disputa. Digamos que você comprou esse imóvel por 268, vai vender por 421 mil, e você vai alavancar, usar um financiamento ou uma carta de crédito, que tem estratégias para isso. Como que você vai fazer? Você vai jogar na planilha. Eu já fiz aqui, ó, deixei mastigado aqui para você. Você vai ganhar o quê? Você vai ganhar aqui 69.987 de lucro líquido, já descontando até o imposto de renda, todos os custos. Nós estamos falando de 99% de lucro. É como se tudo que você tem, você aplica numa operação, e se você retorna em 12 meses, você vai dobrar o seu patrimônio usando o dinheiro dos outros, que é o banco como seu sócio oculto. Então, disso que eu estou falando. Estou falando de você botar 70 mil, investindo 70 mil, sem ilusão. Cara, se nós colocar 70 mil e dividir por 12, é mais de 5 mil por mês. Então não precisa nem você largar tudo que você faz para você fazer a alavancagem patrimonial usando imóveis. Então isso aqui já pode fazer a diferença, pode estar garantindo o quê? Se você pensar direitinho, você não vai comprar um carro ou fazer uma viagem para Disney. E dá para bancar até às vezes, esse seu sonho. Eu, fosse você, replicava a operação, porque aí você já entra grandão, já fazia 2 vira 4, daqui a pouco você tem uma carteira de imóvel mais equilibrada. Então é disso que eu estou falando, sem ilusão. Leilão é giro, prefira padrão comercializável, faz simples, compro já pensando que esse imóvel pode ficar parado, às vezes você demorar 12 meses para vender. O relógio trabalha a seu favor quando o fluxo cobre pelo menos o valor da parcela. Então, cara, planilha, se atualize, entenda de taxas. Você tem que entender, por exemplo, eu separei alguns artigos aqui, alguns artigos,
para você entender o que é CDB, o que é CDI, o que é investimento, quanto que gera pouco. Você tem que fazer um comparativo. Não adianta pensando assim também que isso aqui é mil maravilhas, nem tudo na vida são flores. Então você tem que saber que todo bônus tem um ônus. Então você vai mapear tudo isso. Oportunidades tem muitas. Eu vejo pessoas falando que acham que tem que ter muito dinheiro para começar. Cara, hoje assim, o dinheiro que você compra um telefone desse aqui, se você pensar grande, você pode comprar uma casa para você fazer uma revenda, ganhar uma grana boa. Olha só, para quem não acredita, eu vou mostrar uma das fontes aqui, ó. Vocês já viram falar em Banco do Brasil? Pois é. Vocês podem entrar aqui, ó. Eu quero ver onde que você vai achar aqui, ó. Na internet, se não for golpe, no LX da vida, no Viva Real, você não vai achar uma oportunidade como essas aqui, ó. E tá sobrando aqui, ó. Sobrando assim, porque a gente não consegue comprar tudo, por mais que Dr. Robson tem dinheiro, tem conhecimento, vai conseguir comprar todos os imóveis. Tem imóvel aqui que se você der 10 mil aqui de lance, o banco entrega para você 100 mil aqui, você fecha a porteira, leva 10. É só dar o lance aqui, gente. Aqui, ó, só fazer a proposta. Eu vou entregar o ouro aqui para vocês. Vou entregar o ouro aqui para vocês. Depois disso aqui, não vai ter mais nenhuma família de aluguel e não vai ter mais nenhum cara liso por aí. Quer ver, ó? Vou mostrar aqui para vocês aqui, ó, onde que é a fonte, tá? Vou entregar o ouro aqui, ó. Agora, você que tá poderoso aí, quiser comprar uma fazenda, tem também aqui, tá? Não vai comprar por 10 reais, não, mas tem coisa com preços absurdos. Ó, Boa vou tarde, mostrar aqui. Manuel. Boa E tarde, aí, doutor. Como é que vocês estão? Tudo bom? seja bem-vindo. Olha aí, ó. Desculpa a demora, viu? É que eu tô arrematando aqui o imóvel, daí não deu para Aí entrar. sim, né, Jorge? Olha, o Rodrigo é acostumado a comprar casas como essa aqui, ó. Muradinha, por exemplo, aqui, ó. Vou pegar um exemplo aqui do jeito que ele gosta aqui, ó. Olha aí. Uma casinha dessa aqui que você der 10 mil, o Banco do Brasil te entrega, até a alma. É isso Aqui, aí. ó. Inclusive tem imóvel nessa cidade aí, Manuel. Olha aí, tá vendo? Ó, casinha bonitinha, dá 10. Ele só É, tá dizendo assim, faça sua oferta. Dia 24 por 10, ou seja, com 100 mil reais aqui, você compra 10 casas dessa. Ô, Jesus, os olhinhos da gente até brilham. Olha aí, doutor, tem mais de 500 imóveis como esse aqui, ó. Ó, Cocalzinho, Goiás, o Rodrigo já vendeu lá, Lusiânia, Goiás, Valparaíso, no Maranhão, Aurora do Pará, lá na Paraíba, em João Pessoa, apartamento por 30 mil reais. Cara, poço do céu, isso aqui parece um sonho, cara, é coisa de louco. Doutor Robson, seja bem-vindo, boa tarde. O que você tem de bom para nós aí? Fala 5 minutinhos com a galera aí para ver Boa tarde, como é que tá Rodrigo. as Boa coisas. tarde, Manuel. boa Tudo tarde, bem? boa tarde. Tudo jóia? Então, Tudo estamos bem? aqui. O que acontece? Ó, sou credenciado Caixa, né, aqui na cidade de Guararapes, através da Terra Imóveis Negócios Imobiliários. Né? E credenciamos no comecinho do ano, já fizemos mais de 15 vendas até agora. E eu queria compartilhar com vocês aqui como é que funciona como que você faz para adquirir esses imóveis de leilão, seja pelo Banco do Brasil ou pela Caixa. No caso, nós estamos trabalhando diretamente com a Caixa. Né? De onde que vem esses imóveis? Esses imóveis têm origem, né, da inadimplência, né, retomada extrajudicial e recuperação de crédito. Né? Então, ocorre um financiamento imobiliário, a pessoa fica inadimplente, ocorre a consolidação da propriedade através do cartório de imóveis. Feita a consolidação da propriedade, a Caixa ela tem, pela lei de alienação fiduciária, ela é obrigada a fazer a leilão. Então ela faz o primeiro leilão, geralmente é vendido pelo valor de mercado, o valor de mercado, valor de avaliação. Né? O segundo leilão, se não for vendido no primeiro, ela oferece no valor da dívida mais os encargos, né, que ela tem. E se ainda não for vendido no segundo leilão, ela faz um terceiro leilão, chama licitação aberta. É uma terceira oportunidade para esse leiloeiro tentar vender novamente. Né? Nessas 3 oportunidades, você precisa pagar 5% para o leiloeiro, tá? Além das custas, as despesas que você tem. Né? E depois, não vendeu ainda na terceira oportunidade, você vai ter que. Ela abre uma quarta oportunidade que chama venda direta. Essa venda direta nada mais é do que um painel esse imóvel ele vai para um painel da Caixa e lá você se habilita e oferece e dá um lance.
você se posiciona no preço, se chega, zerou o cronômetro, a caixa fecha e vê quem que deu o maior lance, certo? Sendo vencedor do lance, você vai ser chamado para pagar o valor do imóvel, que geralmente é o valor mínimo lá. Tá? Nessa oportunidade, você já não precisa pagar o leiloeiro, você não precisa pagar 100% do leiloeiro. Você vai pagar o valor do imóvel, as despesas, né? PTU, condomínio, tudo mais. E tem uma quinta oportunidade que chama venda direta online. Ah, mas não é igual a venda direta? A venda online? Não, é a venda direta online. A venda direta online significa o quê? Esse imóvel já passou pelas 4 oportunidades de venda, não foi vendido. Esse imóvel ele volta para o estoque da Caixa. E aí, através da imobiliária, você consegue comprar direto. Como que você faz isso? Você vai lá no site da Caixa, buscar imóveis, selecione um imóvel que você tem interesse, entre em contato com a gente, né, ou com, no caso, o Manuel, o Rodrigo, e eles vão levantar para vocês se esse imóvel está ocupado, se possui, no caso, débitos, pendência, condomínio, se é uma boa localização ou não. E aí o que acontece? Selecionou o imóvel, gostou? Você vai preencher a proposta lá no site da Caixa. Eu vou adiantar aqui e eu vou explicando como é que funciona, tá bom? Voltando então, naquela modalidade você também não precisa pagar o leiloeiro, tá? Nessas 2 últimas modalidades não paga leiloeiro. Então, quem pode comprar esses imóveis? Pessoa física, né? Maior de 18 anos, emancipado entre 16 e 18 anos, né? E documentação comprobatória necessária, né? Pessoa jurídica, empresas, né? Representadas por sócios, tem que apresentar documentação legal também, né? E MEIs são impedidos de participar, tá? Então tem que ser já empresa constituída, não pode ser MEI, tá? E são impedidos dirigentes da Caixa, empregados de unidades, né? São vedados, cônjuges e parentes até 3º grau. Né? Se você é parente de alguém do banco, você não vai conseguir comprar até 3º grau, tá? Tem essa vedação aqui. Quais são os tipos de imóveis que a gente localiza nesse tipo de leilão, né? Tem imóveis residenciais, apartamento, casa, sobrado, kitnet, moradia própria, né? Ou para investimento. Comerciais, né? Salas comerciais, lojas, galpões para negócio, empreendimentos. Como na rural, na Caixa, só alguns, às vezes aparece, mas a maioria você vai chamar de Banco do Brasil. Rurais, como o Manuel mostrou, né? Sítios, fazendas, chácaras, né? Para atividades agropecuárias, terrenos urbanos, né? Industriais e mistos, né? Conjuntos comerciais, residenciais, com múltiplo uso, né? Quais são as vantagens desses leilões da Caixa, né? Os preços competitivos, né? Imóveis aí você encontra aí com desconto, a maioria de 70%, 40%. Existem alguns casos que chega a 94% de desconto, tá? Variedades de opções, né? É ampla gama de imóveis em todo o Brasil, você pode escolher o estado. Aí, no caso, a terra, ela é credenciada no estado de São Paulo, tá? Então, aí, colocando o CRES da terra, a gente faz toda a assessoria para vocês também, ajudando a levantar os débitos de condomínio, PTU. Alguns imóveis permitem financiamentos, né? Aí você tem a possibilidade de financiar a compra desses imóveis arrematados e permite o uso do FGTS. Então, toda vez que você for comprar um imóvel, você vai olhar lá no site da Caixa quais são as formas de pagamento que aceita. Alguns vão aceitar financiamento, outros não. Alguns vão aceitar FGTS e alguns vai ser só à vista, tá? Então, isso é muito importante analisar, tá? As modalidades. Aqui eu acabei de explicar, né, que são aquelas modalidades, que é o primeiro leilão, né? Você tem um lance inicial lá. Todos eles você pode ver, primeiro, segundo e terceiro licitação aberta, tem a comissão aqui de 5% do leiloeiro. Na venda online, né, você vai posicionar os preços, e na venda direta online, o cronômetro já vai estar zerado, é só você ir lá e comprar direto, tá? Mas você não vai chegar lá e comprar direto sem antes você fazer um curso, para você entender como é que funciona isso. Por que eu estou te explicando isso? Porque muitas das vezes, sem a preparação técnica, você vai arrematar e vai comprar uma dor de cabeça. Então, sem você entender o que você está fazendo,
ou sem estar assessorado, você vai acabar entrando numa espanhola. Então, é muito importante você entender como é que faz para você poder ter resultado, tá? E o Manuel e o Rodrigo estão aqui para ajudar a gente, para qualificar, para mostrar como funciona, né? Não, o que você faz aí hoje, Rodrigo? Oi, não entendi, Manuel. Repete aí. Como é que tá o trabalho aí hoje? Tá tudo certinho? O seu áudio cortou metade, Manuel. Repete aí, por favor. Como é que tá aí os trabalhos hoje aí? Como é que tá aí certinho? Ah, Já Robson de e- análise e- digital, as ah, coisas. Tá vendo isso. isso aí na Na verdade, prática aí nós com a galera? Como é que tá sendo isso aí estamos na bem prática? atarefados aqui. Bem atarefados. Tem reforma, estamos administrando reforma, estamos administrando processo aqui no arremate, um cadastro, com a equipe fazendo junto aqui. Hoje a gente está com uma vistoria nesse momento lá no Rio de Janeiro. Lá quem está fazendo para nós é o Alexandre. Um apartamento lá em São Gonçalo que ele aprovou. Parece que ele foi lá, estava o apartamento, a princípio estava desocupado. Ele chegou agora com o chaveiro lá para a gente ver o apartamento, para arrematar. Parece que tem gente dentro do apartamento. Então, inclusive, estou aguardando aqui o retorno dele aqui no WhatsApp. Ele ficou de ver lá, porque ele já está com o chaveiro lá. A gente já pagou o chaveiro está lá, tá lá junto com ele para fazer a abertura do apartamento. Só que parece que alguém invadiu o apartamento. Então a gente tá. Aqui é real, né? Aqui é ao vivo. Voltando aqui, Manuel, então é muito importante para a gente localizar. Ô, Robson, qual que é o documento que Perdão, o cara precisa para fazer uma análise de crédito, Robson? Qual que é o documento que o perdão. cara precisa para fazer uma análise de crédito hoje? E, geralmente o Qual que é o CCA, né? documento que o cara precisa hoje? Geralmente o Isso. Qual que é CCA, o ele, documento que o cara... ele, ele pede um comprovante de renda, um comprovante de endereço, né? E aí vai depender do tipo de imóvel que você quer arrematar, né? Se você já possui imóvel financiado, aí você vai conseguir utilizar o SBPE, né, para poder comprar, né, esses imóveis que a Caixa permite financiamento. E aí ela financia até 95%, né, desses imóveis. Você vai dar 5% de entrada e financiar os 95%, né? E lá, quando você for preencher a proposta, você vai pré-aprovar o crédito antes de participar do leilão, né? Muito importante isso, pré-aprovar esse crédito e no correspondente bancário, para então, quando for preencher a proposta, você colocar lá o seu protocolo, para tirar. Aí pode aprovar, entendeu? Entendi. Ô, Rodrigo, vamos falar de alavancagem patrimonial. A gente está Bora. mostrando aqui como que faz para usar o ativo, para gerar um novo ativo. Como é que está funcionando esse ciclo aí no mercado imobiliário aí, questão de alavancagem, fazer um imóvel virar dois, quatro virar oito. Como é que está funcionando isso aí na prática? Na prática, Manuel, é a compra do imóvel financiado, né? A parte mais fácil. O que a gente faz geralmente? A gente aprova o cliente primeiro. A gente pega, faz o cadastro do cliente, aprova ele na Caixa Econômica, no Santander, e a partir do momento que ele tiver aprovado, a gente já dá sequência no processo, conforme o valor de aprovação, né? Então, é a melhor forma que tem alavancado, né? Porque o cara vai dar 5% de entrada do valor que o leilão está pedindo no imóvel, com 50% de entrada, com 50%, 60% de desconto. Então, é a melhor forma. O alavancado, hoje eu tenho na nossa carteira aqui em torno de 5 ou 6 clientes que estão aguardando imóveis, só aguardando a liberação da Caixa Econômica, porque os valores que eles têm disponíveis lá, que foi aprovado, ainda não achamos nenhum imóvel compatível, mas por esses dias a gente deve estar encontrando. Então, eu acredito que é a melhor forma, né, Manuel? Leilão judicial, você comprar parcelado, 25% de entrada, parcela em 30 vezes. E os leilões aí, o Santander também, né? Tem essa vantagem ali de você dar lá 20% de entrada, o Bradesco também, né? Então, aprovou o cadastro, taca-lhe pau. O negócio é acelerar, porque dinheiro barato assim no mercado não existe. Tá certo. Ô, Robson, vamos comentar aqui. A gente sempre fala do seu ponto de vista aqui, dessa tela que está aparecendo.
Por que que o leilão é o único tipo de investimento que você já começa ganhando na compra, onde o lucro já nasce ali, você já tem a previsibilidade. Comenta para nós essa tela aqui, por gentileza. Sim, sim. A questão do, como você disse, né, você já ganha na compra, né? E todo negócio que você for fazer, você tem que já ganhar na compra, na verdade. Você tem margem depois para poder negociar, vender. Por quê? A Caixa, ou, no nosso caso, ela oferece esses imóveis com um bom desconto, justamente para quê? Para o comprador resolver o problema. Que problema? Ela, no momento que você compra, você devolve para a Caixa o principal produto dela, que é o quê? O dinheiro, né? Que é você emprestar dinheiro. Então ela empresta novamente esse dinheiro quando você compra, e aí você vai resolver um problema. Que problema que você vai resolver? Você vai comprar um imóvel que geralmente está ocupado, que geralmente vai ter alguém lá dentro morando, como o próprio Rodrigo constatou agora, e aí por isso que ela vende mais barato, como qualquer outro banco, né? Ela oferece principalmente, primeiramente, no valor da avaliação, para não causar prejuízo, né? É obrigatório vender pelo valor da, oferecer pelo valor da avaliação, e quando não tem arrematante, aí que surgem as oportunidades. É por isso que aí ela vai vender pelo valor da dívida, certo? E inclusive o próprio devedor ele pode participar também para tentar arrematar. Ela tem a principal oportunidade do devedor regularizar é quando ele é notificado pelo cartório de título de registro de imóveis, né? Ele é notificado para pagar. Ele não pagou, aí a Caixa, os bancos fazem os leilões. E é normal isso, tá? É a lei de alienação fiduciária. Ele faz o primeiro leilão, o segundo leilão, o terceiro. Não vendeu, você não precisa mais pagar leiloeiro, você vai na compra direto. Aí você vem na imobiliária, oferece diretamente o valor mínimo e aí você tem esse descontão para poder resolver o problema. Que problema? Você coloca o imóvel de volta no mercado, você paga o banco, você resolve a desocupação, você vai ter a escritura, o negócio é verdadeiro, né, real, você vai ter escritura, vai ter registro e é seguro, né? Eventualmente, se tiver alguma nulidade e eventualmente esse imóvel venha a ser retomado pela Caixa em decorrência de decisão judicial, você ainda tem a garantia de receber de volta todo o valor que você pagou. Que valor que você pagou? O valor que está no boleto, o valor do ITBI, o valor da escritura, o valor do registro. Tudo isso a Caixa ela devolve para você caso dê tudo errado. Então é um negócio que dificilmente você vai perder dinheiro. No máximo você vai empatar se der tudo errado. Tá? Mas é muito importante o que? Verificar a questão do que se tem débitos condominiais, qual que é o valor dos débitos condominiais e o que a Caixa paga. Ela paga o quê? Geralmente até 10% do valor da avaliação. Ou melhor, acima de 10% do valor da avaliação. Corrigindo, tá? Então, vamos supor que o imóvel seja de 200 mil, né? E tenha lá uma dívida lá de 25 mil de condomínio. Então, o que vai acontecer? Até 10% vai ser por conta do comprador. Então, você tem que levar em consideração o valor da avaliação, principalmente quando for comprar. Porque você vai... Ó, veja bem aqui, ó, imóvel que é avaliado em 200 mil, o que vai acontecer? Se tiver um condomínio de 25 mil aqui, a Caixa vai pagar os 5 mil, que é acima de 10%, e os 20 mil é por conta do comprador. Você pode vir aqui nas regras de pagamento, aqui embaixo, aqui, ó, que tem aqui, permite com recursos, a compra com recursos próprios, permite a utilização de FGTS, e o que? A regra de pagamento em relação aos tributos, ó. Tributos sobre responsabilidade do comprador, e o condomínio é sob responsabilidade do comprador até o limite de 10% em relação ao valor da avaliação. Se puder dar um zoom aqui, ó, para o pessoal entender o que eu estou falando, fica bom também. Vou colocar no arquivo de texto aí, ó, principalmente aqui, ó. Condomínio, ó, sob responsabilidade do comprador até o limite de 10% em relação ao valor da avaliação. A Caixa realizará o pagamento apenas do valor que exceder o limite de 10% do valor da avaliação. É o que o Manuel falou, antigamente a Caixa pagava tudo. Era maravilhoso. Só que do último ano para cá, né, Manuel, deu uma mudada, e elas andou modificando o edital, andou, de certa forma, não dificultando, mas, ó, vocês estão tendo muito lucro, vocês não vão pagar tudo não, é mais ou menos isso que aconteceu. E aí, o comprador, mesmo assim, pagando isso, ele ainda tem margem, né?
Então, mas para evitar carnês para ela, é muito importante levantar a débitos de IPTU e condomínio, antes de fazer a arrematação, tá? E, se possível, fazer uma visita no imóvel, verificar a localização, né, se tem algum problema por perto, que impeça ou que venha desvalorizar esse imóvel na hora que você for vender, tá? Então, é importante você ter alguém para te assessorar. Tem o Manuel, tem o Rodrigo, e que nem a gente que está aqui em Guararás pertinho de vocês. Rodrigo, comenta para nós aqui por que o financiamento é o parceiro da alavancagem. Para fazer o cara usar o dinheiro, comprar fazer vários ao mesmo tempo. Por que o banco não é um vilão e é uma ferramenta aí, parceiro de muitos investidores que têm medo de dívida? Olha, Manuel, a gente costuma chamar a Caixa da mãe Caixa, a mãe Caixa, porque é uma mãe. Ela vende para nós, ela disponibiliza os imóveis pela metade do preço, muitas vezes 70%, 80% de desconto, e muitas vezes liberado para financiamento. Ela libera o dinheiro para a gente comprar ainda o imóvel, dando só 5% de entrada. Qual que é a grande sacada disso aí? É você não utilizar o seu dinheiro. Você que está me ouvindo, você não vai usar o seu dinheiro para comprar um imóvel de 200 mil reais. Você vai comprar um imóvel de 200 mil reais por 100 mil reais, dando 5% de entrada. Quem que está pagando os outros 95% para você ganhar 100 mil em cima? O banco. Então, você vai dar 5% de entrada de 100 mil, vai dar 5 mil. 95 mil reais, raciocina comigo aqui, ó, Manuel, 95 mil reais, o banco vai disponibilizar para você utilizar. Claro que o imóvel fica de garantia, está financiado no seu nome, mas o banco disponibilizou 95. Então, é isso que a gente chama do processo alavancado. A alavancagem, ela funciona de uma maneira... geralmente no mercado é difícil você conseguir dinheiro. Nesse caso é fácil, porque você já aprovou o crédito. Então, de um lado, você tem os 100 mil reais de lucro, que você está ali em cima, subjetivamente, e do outro lado, você tem os 95 mil que você deveria investir no seu bolso, mas o banco está te emprestando para você fazer essa compra. Então, você está comprando por 50% de desconto, dando 5% de entrada. Aonde a gente consegue isso, Manuel, no Brasil e no mundo? Aonde a gente consegue? Por isso que eu falo, nosso país é um país de oportunidade. O povo brasileiro precisa entender que essas oportunidades, elas existem. Agora, você aliar isso com o sonho da casa própria, em lugares onde o aluguel tem muita gente precisando morar, de moradia, precisa pagar um aluguel. Se a pessoa vai lá, faz a conta para ela comprar esse imóvel e compara o valor da prestação com o aluguel, muitas vezes a prestação, Manuel, vai sair mais baixo do que o valor do aluguel. Então, assim, nós estamos diante de muitas oportunidades no mercado, né? E a gente está aqui, inclusive, para divulgar isso para as pessoas acordarem para essa realidade e poderem aproveitar isso aí. Não precisa comprar com a gente. Entra no site da Caixa, no Banco do Brasil, pesquisa. Ao invés de ficar no celular olhando Tigrinho, olhando o Instagram, entra no site da Caixa, pesquisa. Pesquisa na Caixa Econômica. Pega lá os 10, 15, 20 mil reais que você tem guardado, 6, 7, 10 mil reais, não precisa ser 20, e faz esse processo, busca um correspondente da Caixa. Se precisar da nossa ajuda aqui, né, Manuel? A gente ajuda também, nós não estamos aqui só para ganhar dinheiro. Nós, claro, temos que vender o nosso peixe, porque a gente trabalha com isso, mas se você precisar de ajuda, entra aqui, fala com a gente, chama os nossos atendentes, eu faço questão de ajudar você que está querendo realmente sair desse lugar. Porque a alavancagem financeira hoje no Brasil, ela tira as pessoas de um lugar de miséria para um lugar de ter um patrimônio. Né? E a curto prazo, hein, Manuel? Não vai esperar 420 meses, não, para realizar o processo. É 12 meses, 18 meses, às vezes até em 8 meses, 6 meses, a pessoa consegue vender aquele imóvel. E na pior das hipóteses, se ela for muito conservadora, deixa alugado o imóvel com a pessoa pagando lá o aluguel para ela, né? E o imóvel vai se pagando. Então, esse processo de alavancagem é um processo que é relativamente simples, está disponível, só precisa ter o conhecimento e as ferramentas certas para colocar ali e fazer. Rodrigo, então, e como é que é a questão do checklist de segurança aí? Ler o edital, verificar a matrícula? Fala como é que é esse passo a passo aí desse trabalho.
esse passo a passo ele é muito importante, né, Manuel? A gente fala, claro, das oportunidades, desconto, 70%, 50%, mas a gente tem que estar atento com as pegadinhas, né? Muitas vezes as pessoas se iludem com o percentual de desconto, não olham ali os detalhes. No edital, vai ter ali todas as regras de como comprar esse imóvel. Então, quando a gente pega ali e lê as regras, a gente vai saber aonde que a gente está colocando o pé. Né? Então, por exemplo, lá vai estar dizendo que você é responsável, se você é responsável pelo condomínio, se o banco vai pagar todo o condomínio, se o banco paga uma parte, você paga a outra parte, se tiver débito de condomínio. Lá vai dizer se você tem responsabilidade sobre o débito de IPTU ou não. Lá vai estar dizendo também se esse imóvel tem alguma, se for um imóvel judicial, se tem alguma pendência jurídica, se você vai ter que dar baixa lá em algum problema ali que tenha passado, mas tem que ir lá dar baixa, que esteja na matrícula ou não. Enfim, as regras, elas existem para a gente saber delas para poder jogar. Tudo que a gente faz na vida, a gente tem que ter conhecimento. Você vai jogar futebol, você tem que saber, tem as regras, não é verdade? Você vai jogar o dominó, você tem que saber qual é a regra do dominó. Você vai jogar o jogo de leilão de imóveis, tem que saber as regras do jogo. Né? Quando é venda direta, venda online da Caixa, acaba sendo um pouco mais fácil, né, mas mesmo assim tem regras. Por exemplo, existe uma regra que eu vou falar para você, que é uma pérola aqui que eu vou falar. Venda direta e venda online e licitação aberta da Caixa, você não paga 5% de leiloeiro. Então, olha aí, 5% já não vai sair do teu bolso. Então, assim, são regras, são detalhes que fazem um montante que te fazem um vencedor, te fazem crescer o seu patrimônio sem correr um risco desnecessário. Agora, também tem o seguinte, né, Manuel? Existem imóveis que, por exemplo, estão lá super avaliados. Então, aqui eu já estou fugindo da regra de um edital ou de uma modalidade de venda de banco, de extrajudicial ou judicial. Estou falando, isso serve para todos os imóveis, judicial, extrajudicial. O valor de mercado desse imóvel precisa ser avaliado antes de você arrematar. Não adianta depois que arrematar e lá confirmar o valor do imóvel. Porque muitas vezes esse imóvel ele vale menos do que o banco está avaliando. Então a gente precisa também ficar atento com isso. Por isso é importante a vistoria pessoalmente. Ir lá no imóvel, tirar foto, fazer vídeo do imóvel para saber qual a condição daquele imóvel. Se naquela rua lá não vai ter uma venda de tráfico de drogas, ou um bar, ou situações que vão depreciar o valor desse imóvel. Assim como também você pode ir lá e ter uma surpresa. Né? Chega lá, está construindo um shopping ali, as 2 quadras, está construindo um hipermercado, asfalto em todas as ruas laterais, né? Ponto de ônibus saindo. Isso aí tudo vai valorizar o seu imóvel. Então, a gente precisa analisar as regras e buscar conhecimento acerca de onde a gente está pisando, Manuel. É isso que a gente precisa fazer, para daí chegar no lugar de prosperidade. Por isso que eu falo, o tempo que as pessoas gastam com distrações, muitas vezes elas poderiam estar usando esse tempo para adquirir conhecimento e ter prosperidade na vida, né, Manuel? Exatamente. Isso é o diferencial aí. O Rodrigo está falando da pessoa conseguir comprar um imóvel que é vendável, que dá para aluguel. Inclusive, eu queria perguntar a opinião do Dr. Robson, questão dessa reportagem que vai começar a valer a partir de amanhã, que o Banco Santander, mesmo com a Selic em 15%, reduziu a taxa de crédito imobiliário residencial para a pessoa comprar com 7,99% de juro ao ano. Então, vale por 60 dias. Aqui é simples, tem algumas coisas que, por exemplo, é 2,5 mil e você pode comprar um imóvel aí de até 2, comprometer 30% da sua renda. Tem imóveis de 60 mil, a gente sabe que a maioria dos imóveis tem valor para tentar financiamento. Você está achando isso aí, tanta oferta de crédito assim para a pessoa comprar, para alavancar, já comprar um imóvel metade do preço e ainda com juros zero praticamente, se pagando sozinho? Exatamente, né, Manuel? O que acontece? A Caixa também, a Caixa tem aumentado. A Caixa está dando um retorno. Ele está com o microfone aberto. A Caixa aumentou também a linha de crédito no SBPE, né? Agora possibilitando financiamento em até 80%.
né? Provavelmente o Santander também falou, opa, eu tenho que melhorar também as taxas aqui, e fez uma promoçãozinha aqui, né? Isso é muito bom. É bom que desova esses imóveis, que volta a regularizar e dá oportunidade para quem precisa comprar, né? Porque 8% também é uma boa taxa também. É lógico que se pegar um Minha Casa Minha Vida, é uma outra linha de crédito, né? Mas geralmente na Caixa você vai utilizar o SBPE e que vai ficar dentro desse valor também, né? Até 10%, dependendo do valor do imóvel, né? Vai até 10%. E o Santander está com um bom crédito, né? Então, uma linha boa aí. Interessante, oportunidade para quem quer entrar, né? Ô, doutor, então o que está faltando aí muitas vezes não é o dinheiro, não é o crédito, é questão de mentalidade. O que você tem a falar sobre isso aí? É questão de mentalidade, questão de parar para entender o mercado, né? Inclusive, quando a gente credenciou a imobiliária aqui, a gente providenciou um e-book onde a gente procura qualificar o cliente. São 48 páginas, é fácil de ler e está disponível lá também para baixar no próprio site do imobiliário. Tem um link lá, né? Depois eu vou passar para vocês para poder acessar. Eu posso mostrar agora, Manuel? Como é que faz para acessar esse e-book? Mostra aí rapidinho, 5 minutos para a galera aí. É, 5 minutinhos aí, cinco, mostra aí para a cinco galera. minutinhos, ó. Vou compartilhar aqui a tela. A gente vai acessar aqui, rapidinho. Viu? Enquanto você está acessando, deixa eu só falar, Manuel. Nós acabamos de entrar em um imóvel, né, com autorização, lá em São Gonçalo. Acabamos de entrar, o nosso dirigente local acabou de me mandar aqui um vídeo com autorização, né, do síndico. A pessoa que mora dentro já sabe que já vai fazer a desocupação, na verdade, já está desocupado, só está com alguns utensílios. E eu estou te passando estou passando para você o vídeo desse imóvel por dentro que nós estamos arrematando agora, inclusive, tá? Estou com a operadora arrematando o imóvel agora. Estou te mandando aí no teu WhatsApp, se você quiser compartilhar com o nosso público aí, ó. Já o Alexandre acabou de entrar e está lá no imóvel agora, inclusive. Se quiser fazer uma chamada com ele lá, mostrar para o nosso público, fica à vontade, hein, Manuel. É isso aí, cara. Bora, bora. Show de bola. Mostra aí então para nós, Robson, como é que tá aí o... Isso aqui, ó. Compartilhando a tela aqui, né? Você conseguiu acessar? Pronto, aqui, ó. Na Aí, Terra tá. Imóvel. Nosso site chama terraimóvel.com.br, né? Aqui no canto superior direito, aqui, ó, e-book Imóveis Caixa. Clicando nele, vai abrir esse e-book aqui. Você clica nele em cima novamente. Aí ele vai carregar. São 48 páginas aqui para você entender como é que funciona esse mercado, né? E vai obter a nossa assessoria também. Melhor ainda seria você comprar um curso específico, né, de leilão de imóvel, por exemplo, do Manuel, e o Manuel ele vai te dar todo o acesso também, né? E aí, pelo nosso site aqui, terracredenciada.com.br, você consegue pesquisar também os imóveis caixa, que seria esse site aqui, ó, www.terracredenciada.com.br. Através esse site ele espelha todos os imóveis da Caixa no estado de São Paulo. E aí você vai ter também aqui, clicando aqui em imóveis da Caixa, venda direta online, você consegue comprar esses imóveis sem pagar leiloeiro, tá? Então, um imóvel aqui de 880 mil por 560, em terreno aqui de 92 por 50, e aí cada um tem um desconto, né? Você consegue filtrar também aqui pelo desconto, menor preço, maior preço. Tem 1.257 imóveis aqui, né? Então você tem imóvel aqui com 63% de desconto, por exemplo. Você vai ter imóvel num valor maior, por exemplo, aqui, ó, deixa eu ver, bastante terreno, né? Tem imóvel aqui em Araçatuba, aqui, ó, de 81 por 46 mil também, que é a cidade vizinha nossa aqui, é bem pertinho de Guararapes. Então, a gente está à disposição para assessorar vocês, para ajudar, né?
E, de qualquer forma, é muito importante a gente se qualificar, né? Quando a gente está falando de oportunidade, a gente fala do quê? De você se qualificar, para você entender como é que funciona, para então você pegar e entrar nesse mercado. Senão, você acaba sendo aventureiro e acaba comprando coisas que às vezes vai ficar encalhado. É sempre importante ter assessoria, tá? Seja de um especialista como o Manuel, né? Ou de um advogado especializado também nessa área, tá bom? A gente fica à disposição. E, Rodrigão, Manuel, fica à disposição, tá? comenta aí, Rodrigo. Essa ocupação ao Ele vivo. falou, né? Gente. É isso aí, ó. Eles entraram lá no É imóvel, de ó. se esperar, viu, Rodrigo? Estava com uma dificuldade, porque a gente não sabia se tinha Tem gente ou coisas não. na A casa. princípio não tinha ninguém. Mas aí a gente contatou a pessoa lá, que é responsável pelo casa. apartamento. Entramos e constatamos ali o imóvel. Agora ele vai fazer o orçamento para nós de reforma antes da arrematação, tá, Manuel? Lembrando, antes da arrematação. Então, o nosso cliente ele vai saber o custo de reforma. De bebê, de ele já criança, não vai ter custo de tem uma desocupação. televisão, E, e a gente já vai compor a questão planilha é o agora seguinte, para ele. tem- O nosso operador Só já não tem está ali geladeira. nas finalmente Tem um armário, só tem uma cama. aguardando o orçamento de reforma Mas não- para o cliente autorizar ali o arremate. Então, O rapaz tinha me dito, mais 10 o Matheus, minutinhos, que é o responsável o daqui, Alexandre ele tinha me passando para dito nós que ali o custo. ela não queria vir marcar cá, que um arremate. dia ia vir pegar as coisas. E isso se passou muito tempo. Até hoje, para você ter ideia, tem comida na pia. Você vê que o Ele piso falou, tá bonito, e é ó. verdade. Olha aí. Pintura, não tá feio. Ó. Então, O departamento não vai gastar uns A situação é essa. 3 mil. bujão, tem o banheiro tá arrumado. Lembrando que o apartamento é em São Gonçalo, o apartamento está sendo arrematado por 81 O mil, banheiro tá arrumado. a avaliação dele está em Tem coisas aqui, 173 tá mil. tranquilo. Repito, arrematado Mas vai ser agora 81 Nós mil, não estamos. Como é que Valor nós de não estamos mercado. invadindo o apartamento. 175. O Matheus, que é o responsável do não é condomínio, dos blocos, informou que ela não queria mais vir para cá, justamente pelas custas altas e que estava em leilão. Então ela sabia que uma hora isso ia acontecer. E que quando acontecesse, avisasse ela que ela ia vir buscar as coisas. Entendeu? Como vocês podem ver, o que eu posso fazer? Eu posso juntar tudo num lugar só e deixar para ela vir buscar. Segundo eles, segundo o Matheus, ela vai ligar para mim, de repente, para pegar as coisas e levar para algum lugar. Mas ela só queria a comprovação de que foi arrematado. Só isso. Aí ela tiraria as coisas. Mas o próprio Matheus disse que eles não pagam a taxa, não é a taxa de manutenção do bloco há muito tempo. Então eles não estão aqui por desleixo, não sei o que houve. Houve uma briga muito séria, familiar, de cônjuge com criança, acredito eu. Pode estar em justiça. Então analisa isso aí e me dá um start para me ver o que eu faço já. Você viu lá que ele falou, Manuel? Dá o start para ver se a gente já arremata ele agora. Tá? Então agora a gente está só no aguardo. Ele ficou de passar também para mim um valor aproximado de reforma, mas pela nossa experiência, né, Manuel? Ali, ó, você vê que tem porta, tem ali um piso bem feito, um piso bonito. Só dar uma limpeza nesse imóvel aí, eu acredito que talvez ali vai gastar no máximo ali uns R$2.000 de reforma, que seria uma pintura básica. Então, é mais um imóvel que a gente vai arrematar dando um alto lucro para o cliente. Lembrando que, vou falar de novo, esse imóvel está sendo arrematado por R$81 mil e o valor de mercado dele é avaliado na região 175. Então a gente pensa no caso, sugerir ao cliente que o cliente anuncie por 165 para vender mais rápido, né, para aumentar a liquidez. Esse vai ser um arremate à vista, tá, Manuel? São Gonçalo, uma região muito boa, uma região de São Gonçalo que é boa, né, que não tem problema nenhum com tráfico de drogas, nem milícia, não tem, né? Então, a princípio, tá tudo ok. Esse diligente nosso local, ele tem 30 anos na região, então ele conhece muito bem ali,
tem um outro apartamento nesse mesmo prédio que foi arrematado por um outro componente do nosso grupo, né? Um outro assessor. E é um imóvel que vai dar lucro para o nosso cliente. É assim que a gente trabalha, trazendo lucro para o cliente. Bacana, né, cara? Esse tipo de coisa aí, é ao vivo. Acabou de chegar esse vídeo de lá, então, Rodrigo. Mas então, assim, antes do arremate, então, muitas vezes a pessoa já tem até a certeza que o imóvel está desocupado. No caso aí, tá ocupado, entre aspas, pelo que eu vi aí, né, Rodrigo? A pessoa só está esperando arrematar aí para ele vir tirar as coisas dele, é isso? Exatamente, exatamente. Então a gente conseguiu entrar para ter certeza, porque a assessoria funciona assim, Manuel, você sabe. A gente trabalha com a máxima certeza para o cliente que ele não vai ter problema. Então entrou no apartamento, viu agora, ele viu o apartamento completo, por completo. Todos os detalhes, porta, piso, pintura, agora tem até a chave do imóvel, né? Antes de arrematar. Mas lembrando, a gente faz isso quando a gente pede autorização. Foi pedido autorização, né? O síndico lá que cuida do prédio sabe da confusão que deu com o ocupante saiu, então a gente está arrematando. Para o condomínio é interessante que seja arrematado logo, porque daí volta a ser pago ali os condomínios que estão em atraso, né? As questões ali começam. É bom para o condomínio, né, Manuel? Porque daí fica em dia. O condomínio tem condição ali com aquela verba que vai entrar, que estava em atraso, de colocar coisas em dia, limpeza, pintura externa, né? Então é bom para todo mundo, para o prédio inteiro, para todos os outros moradores, isso é interessante. O nosso trabalho é um trabalho completo. Então, quem compra o imóvel no leilão vai comprar um imóvel com uma alta segurança, alta lucratividade, e aonde a gente compra, a gente faz esse relacionamento para que o condomínio entenda que está fazendo negócio ali, que está lidando com gente séria, que vai entrar, que vai reformar, que vai pagar o condomínio em atraso, enfim, todo o processo completo, levando o risco do cliente praticamente a zero. Zero risco. Ô, doutor, para fechar com chave de ouro, aquele cara que acha que tem que ter muito dinheiro para conversar, só que ele está com um carrinho na garagem, andando só na reserva, muitas vezes numa garagem que nem é dele, sendo humilhado na casa da sogra, maltratado, ou seja, está morando de favor, pagando uma de bacana no final de semana, tomando gin, devendo até as cuecas, e o carro dele vai 60 mil no mercado para ele torrar, para ele começar hoje e ele se libertar, ter a liberdade financeira e geográfica. Que conselho você dá para esse cara aí? É possível ele também ter dignidade de não ser mais humilhado? Sim. Hoje em dia, Manuel, a partir de um salário mínimo, a pessoa consegue comprar financiado, né? Você pode ver que tem várias possibilidades, não só no estado de São Paulo, em todos os estados do Brasil. A Caixa tem imóveis, né? Mais de 50 mil imóveis aí, em venda. E as pessoas podem financiar. Alguns imóveis aceitam financiamento, a pessoa vai dar 5% de entrada do valor do imóvel, né? Então, você pode pegar um imóvel de valor baixo, né, um valor de, vamos supor, um imóvel a partir de 20, 30 mil, você dá 5% de entrada e com documentação você vai gastar uns 6, 7%. Então, 12% do valor do imóvel, você consegue já comprar um imóvel, começar a reformar ele e colocar para vender. Aí você faz o quê? Você coloca para vender, conforme vai pagando as parcelas até vender, e se você tiver um outro comprador, você vende ele no valor de mercado para esse comprador. E esse comprador faz chama interveniente quitante, ele faz um outro financiamento em cima, quita esse imóvel, e quem vendeu fica com essa margem de lucro. Então aí você vai alavancando, você vai repetindo a operação até você ir para um imóvel no valor maior e não depender às vezes nem do financiamento imobiliário mais. Né? Mas o interessante hoje é você trabalhar com financiamento imobiliário porque você não está trabalhando com o seu dinheiro, você está trabalhando com o dinheiro do banco. Né? E aí você fica só com o custo operacional, que seria o quê? Pagar os 5% de entrada, dar uma reformada talvez, se precisar, né? Ou às vezes sem reformar, tem imóvel conservado também. E aí você já coloca ele para vender. Eventualmente, se você conseguir vender, se você oferecer ele um valor um pouquinho menor, você vende primeiro, né? Porque o público, em geral, é leigo, não tem conhecimento desse tipo de mercado, né? É um mercado bem restrito. A gente percebe assim, você começa a falar, a pessoa
Como assim? Pagar barato? A pessoa não está acostumada, né? Então, é importante as pessoas qualificadas, as pessoas entenderem, esse mercado tem que ser mais divulgado, né? Justamente para ter mais gente também entrando, entendendo, né? A ponto de várias pessoas conseguirem prosperar, né? É muito importante. Sim. Isso aí. Ô, Rodrigo, então só para fechar mesmo de vez aí, agradecer o Dr. Robson, é você falar então, seu filho queria comprar um iPhone, aí você mandou ele criar vergonha na cara e comprar uma casa. Explica aí certinho essa história, que seu filho trocou um iPhone por uma casa. Explica aí. Então, na verdade, assim, ele não queria comprar um iPhone, não. É claro que os jovens de hoje em dia, né? É o status, né, mano? Você tem um iPhone ali e tal, né? Inclusive, estou falando com o meu aqui, do meu. Mas esse meu aqui, ele gera lucro, não é só para Instagram e Facebook. O que aconteceu? O que a gente vive reflete na vida de quem está perto da gente, né, Manuel? Então, assim, a mentalidade que a gente vive reflete, seja ela boa ou ruim. Então, meu filho de 16 anos, há um tempo atrás, vai fazer uns 2 meses, mais ou menos, conversando ali, falando sobre os negócios ali, a gente acabou vendo junto o imóvel, ele olhou ali e falou, poxa, pai, o que você acha? Vai daqui, vai dali. Arrematou o imóvel no nome dele, R$ 7.600, no interior do Rio Grande do Norte. Aí a gente pensa, nossa, deve ser um imóvel destruído. A maioria das pessoas pensaria, Deus que me livre, o imóvel. Você vê o filmagem da casa. Eu acho que foi alguma grande construtora aí que bloqueou o Rodrigo aí, porque ninguém pode saber disso não, moço. Como que o cara compra uma casa por 7.500? Olha, ó, o cara foi até censurado aí na internet, É ó, até censurado, hein, congelou. nossa. Contando segredinho que os construtores não querem que você saiba. Foi Mas é censurado. isso aí. Então, doutor Robson, obrigado. Deus abençoe aí, tamo junto. Mais Igualmente, tarde lá Israel. na Um galera. abraço, Rodrigo. Estou à disposição. Um abraço. Até mais. Tchau. Valeu, sucesso. Até mais. Tchau, tchau. Sucesso. Igualmente.